Olá, para você que está ligado aqui nos canais do São Gonçalo. Seja bem-vindo para mais um episódio da nossa série de entrevistas com artistas locais da cena cultural de São Gonçalo, Niterói e Maricá, o SG Encontros. No episódio de hoje a gente está com um artista aqui de São Gonçalo, que é do cenário de pop e MPB da cidade, o Marco Batista. Tenho que criar coragem pra me arriscar. E aí, tudo Bem, bom, certinho? querido? Prazer Estar aqui com você, falar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho dos novos lançamentos, Isso coisas aí. antigas, coisas novas, todo o seu trajeto na música. E eu queria te perguntar, cara, em outubro agora você lançou o seu segundo álbum, Marco. Isso. E quando um artista ele tá montando o primeiro álbum, ele tem o tempo que ele tem, leva 10, 15, 20 anos e lança. Mas depois que ele lança o primeiro, vem a pressão do segundo e você lançou logo um ano depois. Eu quero saber como é que foi o processo para criar esse segundo álbum, como é que foram as diferenças do primeiro, como é que está sendo toda essa divulgação, lançamentos, como é que está sendo o segundo álbum? Pô, eu acho que o que você falou é realmente uma coisa que assim que eu acho que até antes de eu terminar o meu primeiro disco eu já estava um pouco em mente assim de como seriam os próximos passos, até porque o meu primeiro álbum ele foi meio que uma escola artística para mim. Eu me entendi artista durante o processo daquele álbum. E quando a gente tava para lançar ele, quando ele tava acabando, eu falei, pô, mas eu queria falar muito mais, eu queria experimentar muitas coisas diferentes, porque eu acho que as músicas do meu primeiro disco, eu fiz durante toda a minha vida. E aí, assim, o Marco de 15 anos já não gostava da mesma coisa que o Marco de 20, 25 anos. Então, eu fui mudando e eu senti que eu precisava botar para fora aquilo o mais rápido possível. Eu estava com muita vontade, eu conversei com toda a minha equipe, o pessoal me apoiou muito para a gente mergulhar mesmo. E foi aí que surgiu esse disco, até por isso ele tem o meu nome também, porque eu acho que eu me encontrei finalmente agora, me assumi artista depois desses dois discos. Foi meio que uma junção necessária para eu realmente colocar o meu pé assim e entender, tá, é isso que eu amo fazer de verdade, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Cara, e você como artista, eu vejo que você investe muito em videoclipe, que é algo que era muito forte no 2000, mas está sendo cada vez mais defasado, mas eu vejo que você faz questão, cara. No primeiro álbum você tem alguns clipes já, e no segundo tá tendo vários agora, uns 3 ou 4, né? Já foram, eu vou tentar todas. Então, como é que é pra você essa ideia de trazer a arte pro visual também? Eu acho que isso é uma coisa que é muito comum assim para toda a nossa equipe, que o disco, um projeto, ele tem que ter um universo próprio ali, sabe? E eu acho que os clipes, eles, querendo ou não, eles são uma forma de comunicar esse universo também, de transportar a pessoa para nem que seja o mood daquela música ou enfim, eu acho que passar uma representação visual que assim, eu acho que não exclui a interpretação pessoal da pessoa, sabe? De você imaginar a música. Eu acho que tem muita beleza nisso, de você chegar, fechar os olhos e imaginar a música do seu jeito. Mas o clipe também não deixa de ser a representação do que aquela música representa naquele universo, naquele momento, ou de alguma forma, sabe? Eu acho que os meus clipes, eles raramente são algo literal, assim, sabe? Tipo, eles seguem a literalidade da letra. Normalmente tem algum conceito, algum porquê, às vezes até alguma brincadeira, sabe? Algum easter egg relacionado a todo esse processo, mas que são formas de eternizar também essas músicas para mim e de amarrar tudo. E você tem alguns clipes que se passam em São Paulo. Você tá bem presente lá na cidade. Como é que você chegou lá e quais são as diferenças assim, que você vê de São Gonçalo, de Niterói para grande cidade, né? Que eu sou daqui de São Gonçalo, gente. Eu amo essa cidade e todo o meu berço musical foi aqui, mas acho que São Paulo acabou me chamando mesmo. A música me encontrou através de lá, as pessoas que me encontraram de lá, que me apoiaram, que acreditaram em mim, foram me levando para lá e nisso eu também criei um amor muito grande por São Paulo. E esse segundo disco em específico, eu acho que ele é muito urbano, ele é muito São Paulo mesmo, porque foi o que minha caminhada musical me levou, sabe? Tudo, até falando de novo dos clipes, nesse álbum em específico, os lugares que esses clipes foram gravados, eles fazem parte da minha vida, seja a rodoviária que eu chego, quando eu vou pegar um ônibus e ir para São Paulo gravar, ou a casa do meu amigo que me abriga lá, que eu fico dormindo, já dormi no sofá, já dormi agora num quartinho lá, sabe? Tudo isso faz parte da minha trajetória e da minha história. Então, eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu jamais ia imaginar que eu ia parar lá e que minha música ia alcançar pessoas de lá. Então, está sendo muito bonito ter essa relação com São Paulo também.
Assim como aqui é meio que uma coisa tipo, que já nasce com a gente, né? A gente tem uma relação muito próxima assim com a minha casa, com os músicos daqui. Então é muito legal eu poder ter um pouquinho dos dois, sabe? Passear entre esses dois mundos, assim, sentir na pele essas diferenças, que elas são sutis, porque eu acho que tem tanta gente talentosa aqui, tanta gente talentosa lá. A música, ela respira muito nesses dois lugares. Mas eu tenho a oportunidade de estar transitando muito ativamente nesses dois e está sendo muito bom, sendo muito gostoso. E você falou um pouco de alcance, de alcançar pessoas, nunca imaginou alcançar pessoas de tantos lugares diferentes, mas o primeiro boom que teve nas redes sociais foi fazendo um cover do Zé da Viola. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, Zé Zé Vaqueiro. Vaqueiro. E foi o primeiro grande boom, 2 milhões de visualizações no Instagram, e você começou fazendo cover, assim como muitas pessoas da área. Eu quero saber, cara, quais são as suas inspirações na música, o que te inspirou, te motivou a começar na música, quais são os artistas que você ouvia para começar o processo criativo? Nossa, eu acho que é até meio difícil falar porque eu acabo sendo uma mistura muito doida mesmo de tudo que eu ouço, porque existem referências que me acompanham a vida inteira, tipo Caetano, Gil, ou os Beatles, meu pai sempre amou ouvir, assim como referências mais modernas, Tim Bernardes, Rubens, os Garotinhos. Os Garotinhos são uma baita referência para mim, são daqui de São Gonçalo. E eu acho que eu acabo sendo um pouco eclético no sentido de, tá, essas são referências que eu gosto de tocar, que vem naturalmente, mas eu gosto de ouvir de tudo. O próprio Zé Vaqueiro é uma dessas referências, porque eu sempre gostei de ouvir aquelas músicas que você ouve e você, sabe, você ama porque é uma coisa gostosa mesmo, sabe? É uma música que você ouve, você gosta de ouvir, gosta de sentir aquele balanço. Eu acho que tem músicas para todos os momentos, todos os lugares. E então, esse cover em específico é um cover que eu fiz completamente sem pretensão alguma de viralizar, de nada. Eu falo isso porque tem vídeos que a gente coloca expectativa, a gente quer alcançar mais pessoas, né? A gente quer que o nosso trabalho chegue em diversos lugares, mas esse eu lembro exatamente que eu fiz, assim, e eu lembrava da música o suficiente para eu conseguir imprimir uma identidade minha ali, mas eu acho que esse primeiro cover que viralizou, até errei um pouquinho a letra, sabe? Desculpa todos os envolvidos, mas eu acho que foi muito bom isso, porque eu consegui não copiar nada, sabe? Eu acho que o meu lance com o cover foi sempre ter esse cuidado de não copiar, não perder a minha identidade dentro da música de outra pessoa, porque eu nunca vou ser outro artista, nunca, por mais que eu possa amar, idolatrar aquele artista, eu nunca vou ser. Então acho que o cover ele tem esse papel na minha carreira de me apresentar para muitas pessoas e de eu poder cantar músicas que eu gosto, porque eu não gosto só das minhas músicas, eu gosto, na verdade, eu tenho muitas outras músicas de outras pessoas. Eu tenho o quê? 20 e poucas músicas, né? Então, se eu gostasse só das minhas, ia ser até meio chato. Inclusive o Ainda Bem, ele é um Ainda Bem é outro. um grande forte no seu Spotify, tá no disco acústico também, e faz todo esse papel. Mas essas inspirações, elas vêm de fora para dentro, mas eu quero perguntar sobre o seu processo criativo como artista, porque você, cara, passa uma mensagem muito íntima, assim, como se você estivesse batendo um papo com a pessoa. Eu quero te perguntar como é que você começou a escrever, como é que você entrou na música, assim, como artista independente, local, e, cara, como é que é o seu processo criativo para criar? Eu escrevo desde muito cedo, acho que desde os 10, 11 anos, mas eu escrevo, assim, coisas, né? Eu escrevo sentimentos, pensamentos, e eu acho que a música, ela sempre foi uma coisa meio que involuntária para mim, sempre foi tipo aquela paixão originária, assim, sabe? Sempre brilhou muito dentro de mim, mas eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa voz ativa, assim, de estar ali na frente de um palco, de ser a cara de alguma coisa. Tanto é que eu fiz todo o processo inverso, né? Eu fiz faculdade, fiz tudo, sou formado em Direito, uma coisa, né, nada a ver, assim, com a música. Mas a música ela foi me chamando de uma forma que, assim, eu continuaria fazendo e continuarei fazendo música independente de do protagonismo que ela vai ter na minha vida, né? Mas eu acho que quando eu estava no último período da faculdade de Direito, veio um sentimento, assim, de que se eu não lançar a música agora, eu não vou conseguir lançar nunca mais. Porque aí eu vou ser um advogado muito atarefado, não vou ter tempo para lançar música, enfim. Acho que isso foi para me tirar daquela inércia e naquele momento as coisas foram meio que acontecendo. Porque eu não sabia como é que eu lançava música em Spotify, nada disso. Mas eu consegui encontrar pessoas muito maravilhosas que foram me auxiliando nesse caminho. Eu juntei o dinheiro do meu estágio na época
e lancei a primeira música que se chama Chega a Doer. Tá lá nas plataformas até hoje, isso foi em 2020. E aí, nisso, a música ela meio que foi alcançando algumas pessoas em São Gonçalo, em Niterói, e as pessoas foram se falando e tudo, e portas começaram a se abrir. E aí, assim, fui lançar meu primeiro disco 4 anos depois, né? Mas a música ela foi flertando comigo, foi acontecendo nesse tempo e crescendo cada vez mais, porque eu fui lançando vídeos, covers e outras coisas também, vídeos autorais também nas redes sociais, e outras pessoas foram chegando. Aí eu comecei a entender que, pô, acho que tem mais gente que gosta disso que eu faço mesmo, né? Então isso me levou a realmente acreditar e a mergulhar nisso. E todo mundo que me apoiou, eu não fiz nada sozinho, minha família me apoiou demais, demais. Se não fosse isso, acho que eu nem estaria aqui agora. E todo o pessoal do Santo Som, o pessoal que está comigo hoje, me apoiaram muito, acreditaram em mim, meus amigos. Então é uma junção de coisas que foram me empurrando e falaram, cara, acredita, vai. E eu acreditei e eu estou sendo muito feliz por isso. E quais são as principais diferenças que você sentem de quando você começou para onde você está agora? Eu acho, nossa, tem muitas, né? Eu acho que perspectiva, sabe, de você visualizar realmente que, cara, é possível você seguir atrás dos seus sonhos, é possível você caminhar uma coisa que parece impossível. Você tem de dar o primeiro passo e eu já fui provado, assim, inúmeras vezes que você às vezes se dispor a estar em algum lugar, você, sabe, visualizar aquilo, você realmente querer muito. Isso faz os caminhos se abrirem. Eu conheci pessoas que eu jamais ia imaginar. Eu estou falando isso muitas vezes, mas é porque realmente, assim, não existe outra forma de falar. Eu era muito descrente nisso. Pô, a gente vem de São Gonçalo, sabe? São Gonçalo é uma cidade que tem muito talento e pouca oportunidade, infelizmente, né? Eu acho que as coisas elas estão mudando, né? Elas estão se encaminhando para uma outra frente, muito pelos expoentes que são daqui, pessoas que estão realmente pavimentando esse caminho. Eu espero poder ser uma delas, nem que seja um pouquinho, assim, sabe? Para ir luz para esse lugar, para essas pessoas. E eu acho também o fato de eu conseguir enxergar que a música ela tem diversas formas de acontecer. Eu não preciso ser o maior artista do mundo para eu poder, sabe, fazer disso a minha vida, para eu poder impactar a vida das pessoas. Então acho que principalmente poder acreditar em mim, poder respirar isso, poder investir cada vez mais, não monetariamente só, mas investir, sabe, o meu sentimento, minha criatividade, minha atenção nisso. Isso é uma coisa que, assim, não tem preço, não tem preço. Muito bom. E eu queria, cara, te perguntar se tem um xodózinho seu na música, se tem alguma música sua que é sua predileta, seja do primeiro, seja do segundo, pode escolher uma de cada. Vamos fazer uma de cada, Uma de né? cada, Porque, pra não pô, que aí já divulga os 2 álbuns. Não, mas eu acho que tem sim, tem, com certeza tem. Muda às vezes, muda de tempos em tempos, mas desse disco agora, do Marco, com certeza a música Se Não For Você é uma música que ela é muito especial para mim. Eu gravei ela com o Brian Berg, que é um artista muito querido, que eu sou muito fã, então fiquei muito feliz de poder gravar essa música com ele. Eu acho que essa é uma música muito especial para mim porque eu estava sentindo exatamente o que a letra falou, que é uma declaração, né? E eu acho que eu consegui imprimir nessa letra, nessa música, exatamente o que eu estava sentindo. E não é sempre que isso acontece, né? E isso é uma coisa rápida. Essa música, ela saiu, assim, na hora. Foi coisa de 10, 15 minutos. Então, essas músicas, elas têm um poder diferente, pelo menos dentro da gente, né? E no meu primeiro álbum, Perdurar, a música, título, né, é muito importante, mas eu sempre cito A Breve, que é a música que eu gravei com a Ana Gabriela também, que é a minha irmã da vida. Essa música ela é muito especial para mim porque ela não fala de um ponto de vista meu só, né? Ela é sobre a história de amor dos meus padrinhos, meu tio com a minha tia. E eu vou resumir essa história aqui, porque eu acho que, bom, já que eu falei, eu tenho que contar, né? Tem que contar. Tem que contar. Eles se conheceram quando eles eram bem jovens e eles se apaixonaram lá para os 18, 19 anos. E nisso, quando meu tio e elas tinham uns 19 anos assim, ele pediu um tempo para ela, para saber se era isso que ele queria da vida dele, enfim, esse compromisso. E ela falou, tá bom, te dou um tempo, mas seja breve, seja breve. Isso foi o que ela me contou, né? E aí eu consegui visualizar exatamente ela falando isso para ele. E ele foi muito breve, porque no dia seguinte eles voltaram e eles só se separaram quando ele faleceu. E isso foi 60 anos depois. Então, quando ela me contou essa história, eu fiquei muito emocionado. Eu escrevi essa música no mesmo dia também. E aí depois, anos depois, uns 2 anos depois, eu conheci a Ana Gabriela, mostrei para ela essa música, ela ficou emocionada também. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Isso antes de lançar álbum, antes de tudo, sabe?
E aí foi aí que eu fui vendo o poder da música também, sabe? Transformar essa história em, enfim, uma coisa eterna pra mim, sabe? Então essas duas músicas, Se Não For Você e Breve, são os meus xodós do momento, mas ouçam todas, galera. Ouçam todas. Eu vou aproveitar, deixa, e eu quero te fazer um pedido. Claro, É a nossa tradicional palhinha. com Vou pedir certeza. com certeza para você tocar uma delas. Tocarei. E para encerrar nossa entrevista, que tá muito bacana, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, cara. E próximos passos? Sei que tá fresquinho, É, tá fresquinho. acabou de lançar o álbum novo, tá lançando alguns clipes ainda, mas como é que tá a divulgação? Vai fazer show? Vai lançar alguma música nova? Nunca se sabe. Como é que tá aí? Ó, tá fresquinho, fresquinho. O álbum saiu tem nem um mês ainda, mas tá sendo muito legal ver a reação das pessoas, poder colocar esse álbum no mundo. Então, ainda tem 4 clipes para sair. Vão sair 4 clipes, um a cada semana. Talvez quando essa entrevista vá no ar já tenha saído tudo. Então, corre lá no meu canal do YouTube para você ouvir. Com certeza a gente vai colocar esse disco na estrada, a gente vai fazer um show. Pelo menos um show, mas a gente quer fazer uma turnê, quer fazer vários shows e encontrar as pessoas. Então isso já está nos nossos planos, não posso divulgar nada ainda, tudo muito se ajeitando ainda, mas com certeza shows, clipes e quem sabe mais outras surpresinhas estão vindo aí. Nunca se sabe. Eu vou, antes de fechar a entrevista, eu vou te pedir para divulgar suas redes sociais, onde as pessoas podem ouvir, te Boa. encontrar. E aí a gente vai para grande palhinha. Vamos lá. Bom, gente, minhas redes sociais são Marco Batista underline. Marco sem S, Batista com P mudo underline. Estou no Instagram, TikTok, YouTube, todas as redes sociais. Você me encontra lá em todas as plataformas também. Tem 2 álbuns lá para vocês ouvirem e eu espero que vocês gostem. E para você que gostou dessa entrevista, entra aqui no canal no nosso YouTube e vai na nossa playlist OSG Encontros para assistir as outras entrevistas com os artistas locais da região. E para você que quer ficar antenado em todas as notícias que acontecem na região leste fluminense, acesse ouçamoçala.com.br. Eu me despeço de vocês, vejo vocês numa próxima e fico aqui com a palhinha de Marco Batista. Tchau, tchau. Meu bem, você me tem mais do que consegue enxergar. Não tem mais ninguém que possa ocupar o seu lugar no meu peito. E não é cedo nem tarde demais pra nós dois. É a hora certa. Não tenho mais medo de errar, nem vou deixar pra depois. Quero acabar com a espera pra te fazer entender que nada me importa se não for você. Custei a te achar, eu não vou te perder. Nada me importa se não for você, se não for você. Meu bem, veja bem, não tem nem como comparar. Ninguém me faz teu bem, tá escrito que eu nasci pra te encontrar. E eu vou te fazer ver que nada me importa se não for você. Custei a te achar, eu não vou te perder, não. Nada me importa se não for você, se não for você. Nada me importa se não for você. Custei a te achar, eu não vou te perder. Nada me importa se não for você. Uh, uh, uh.